A partir de tudo isso que a gente falou, a gente poderia até inferir que é uma questão teórica também abordada em diversos livros de linguística, de psicologia, que é a questão da intertextualidade. Como a gente já disse, se não disse, está dizendo agora, né? Tudo que eu digo, eu já ouvi antes. Qualquer frase que eu colocar, de alguma forma alguém já disse. Né? Como diz um autor aí, são 40 séculos, chegamos tarde. Então, qualquer coisa que eu abrir a boca e falar aqui, alguém já disse em algum lugar. Qualquer conversa que tenhamos já aconteceu. Então, essa questão da intertextualidade, ela entra diretamente nesse nosso assunto. É uma questão de tradução, né? Uma questão de tradução entre o que você quer passar para mim, o que eu de fato capturo, o que eu elaboro e o que depois eu passo à frente. Então, a gente pode recorrer, por exemplo, à Torre de Babel, que é o livro do Derrida, Jacques Derrida, que diz o seguinte, né? Já citando alguém, né? Já citando o Jacobson, ele diz que tem 3 tipos de tradução, né? A interlingual, a intralingual e a intersemiótica. A interlingual é quando você me diz alguma coisa e eu traduzo o que você me disse. Você me diz assim, eu quero água, e eu pego água e dou para você beber. Eu podia pegar um balde d'água e jogar em cima de você. Essa é a interlingual. A intralingual é quando alguém fala em inglês para mim, the book is on the table, né? E eu traduzo para minha língua, o livro está sobre a mesa. Que já tem 2 componentes. Primeiro, a tradução entre idiomas. E segundo, a interlingual, porque na hora que eu traduzo para o meu idioma, eu dou a minha interpretação. E tem a intersemiótica, que é, por exemplo, o caso de eu ter um ícone com uma cabecinha de porco, clico lá e sei que vou pular para algum lugar, isso dando um exemplo já bem contemporâneo do computador. Ou uma figura com nos Estados Unidos tem muito isso, né? Os barbeiros têm aquele negócio que fica rodando assim, você passa e ali tem um barbeiro. Ué, mas uma convenção. Então, essa é a intersemiótica. Essas 3 coisas da tradução e essa coisa da intertextualidade, botando na psicologia, levando lá para a psicologia, transforma essa questão da aquisição da linguagem, da cognição, da crença, do valor, etc., num grande problema para o psicólogo, num grande problema para uma mudança de comportamento, num grande problema para chegar-se a uma solução quanto a uma queixa, quanto a um trauma, quanto a alguma coisa que esteja incomodando esse paciente, já que o nosso assunto aqui é psicologia. Por quê? Porque na hora em que ele me conta o caso, na hora que ele me passa o problema, eu imediatamente faço uma tradução do que ele está dizendo, interlingual. Na hora que ele me conta um sonho, diz que viu uma imagem, eu faço uma intersemiótica, transformo para a minha linguagem e já faço uma Quer dizer, é uma questão complexa a questão da tradução. Um psicólogo pode ouvir de uma maneira e interpretar de uma maneira, um outro de outra, um outro de outra e tal. Isso aí leva a gente a um outro problema, né? Podemos ter um psicólogo virtual, podemos ter um software, um programa de computador que entenda um problema e dê um diagnóstico com relação às questões da psique humana. Você diz, eu estou cansado. Ponto. É o que você quis dizer. Se você omitiu alguma coisa, omitiu porque quis também. Então, a tua mensagem é pura para mim. A questão da tradução é o que eu faço com isso. A questão da tradução é o que eu entendi por o Júlio me dizer que ele está cansado. Será que ele quer ir embora? Será que ele está dizendo isso porque ele não quer mais me ouvir falar? Será que o Júlio está dizendo que está cansado porque ele quer que eu pergunte a ele por quê? Essa é a questão. O que eu faço com isso? Te pergunto por quê, fico quieto, compreendo, te dou um travesseiro. Existe uma tese de doutorado, que eu esqueci o nome da menina, infelizmente, da UFRJ, da área de linguística, que ela fala assim, tradução, fez até um curso na UF, tradução, 2 pontos, uma tarefa impossível. Do ponto de vista dela, aí que eu concordo parcialmente, a tradução é uma tarefa impossível, porque a tradução ela vai sempre depender do receptor. Não do que você disse, mas do que o receptor entendeu pelo que você disse. E o que ele vai... Porque o tradutor ele vai ter que, de alguma maneira, se ele está traduzindo, ele vai usar aquilo para alguma coisa, né? Então, esse uso que ele vai fazer daquilo que ele entendeu é que é o grande problema. Ele está usando certo? Tem uma coisa que contam, que eu não sei se é verdadeira, né? Que colocaram uma questão de um autor contemporâneo, aí, acho que foi o Pedro Nava, não sei qual foi, no vestibular. E ele estava vivo. E aí colocaram lá,
nesse trecho do poema, o poeta quis dizer. Letra A, isso, letra B, aquilo. E o gabarito era a letra C. Aí ele falou assim, eu não quis dizer nada disso. Anular a questão. É a questão que a gente está falando aqui. Se isso acontece numa terapia, você entende o que o cara quis dizer, mas ele não quis dizer nada daquilo. A psicanálise é uma vamos dizer assim, uma ciência, uma linha muito conhecida. Talvez fosse interessante a gente tentar estabelecer um vínculo, uma ligação entre a psicanálise e o que eu estou falando aqui. A psicanálise ela surgiu quase que simultaneamente, um pouquinho antes talvez, da linguística. Jacobson, Saussure, essas questões aí linguísticas. Saussure, ele propõe uma teoria onde eu tenho uma ligação entre as coisas, os objetos e os pensamentos, que são a significação, o significante e o significado. De fato, a teoria de Saussure propõe só o significante e o significado, e a significação ela acontece fora desse eixo que é em quem está observando aquele fenômeno. Então, essa questão do significante e do significado, ela movimenta a questão da linguagem, da aquisição do conhecimento. Podemos pegar o exemplo, por exemplo, do Oliver Sacks, que ele dá no livro dele sobre o vento, chamado Vendo Vozes, vendo do verbo ver, vozes, que é de como a criança faz a ligação entre o objeto, o significante, digamos assim, e a coisa, o nome que ela dá àquele objeto, que é o significado que ela vai dar para aquele objeto. Ela vê um adulto pegando um objeto, enfim, e entregando para alguém dizendo, tome o copo, segure o copo, pegue o copo, lave o copo. Então ela começa a associar aquele objeto à palavra copo. E qual é o significado do copo? É uma coisa onde ela bebe água, então ela criou o significado para a palavra copo. Bom, mas aí o significado ele não é único para um determinado significante. Eu posso ter um significado diferente para o mesmo significante. Aquele copo pode servir para aquela criança, por exemplo, brincar de carrinho. Aquele copo pode servir para tomar leite, além de água. Então essa questão do significante e significado, em um determinado momento, ficou curta para explicar tudo. E aí surge a semiótica, não como uma coisa que melhorou ou que modificou essa questão do pensamento, porque aí continuamos tendo a semiologia e temos a semiótica. A semiótica introduz um outro conceito. Mas voltando para a semiologia, quando Freud estabelece a questão da associação livre, o que ele está fazendo é um retorno ao significante, para ressignificar o que aquele significante determinou para aquela pessoa e causou aquele problema, aquele trauma, aquela queixa. Então, essa questão da linguagem, da significação, da semiologia, do significante e do significado, ela vai diretamente na questão da aquisição da linguagem, da ligação entre as coisas e o significado dessas coisas, e diretamente na psicologia, quando a terapia requer que a pessoa te diga o problema dela, que ela coloque para você, e aí em todas as linhas, diga para você, coloque para fora aquele problema. No momento que ela faz isso, ela ouve o que está dizendo. Ouvindo o que está dizendo, ela está ressignificando. Porque a cada vez que você vê uma coisa, que você ouve uma coisa, obviamente aquela coisa modifica, né? Essa é uma questão muito importante da aquisição da linguagem, da comunicação, com relação à psicologia e com relação ao que a gente está falando de comportamento também.